como você falou, trabalho, redes sociais, né? A gente vê muitas queixas aí de crianças, até mesmo reclamando que os pais também ficam muito com o Isso. celular na mão e não dá muita Então, tem uns atenção. estudos que demonstram, assim, que nós somos nem estudos, mas assim, nós somos reflexo para os nossos filhos. Sim, Então, se eu tô com muito tempo no celular, como que meu filho, ele vai se sentir livre para fazer isso? Agora, se eu falo, olha, vou chegar em casa depois do trabalho, nada de celular, até a gente ficar com as crianças, até elas dormirem, a gente vai desenvolvendo tempo, porque senão a gente vai perdendo muito tempo em redes sociais, e isso verdade. consome o nosso tempo. Hoje você vê retratos em restaurantes de família, cada um comendo, cada um com seu celular ali. Vivendo uma vida muito individualizada. Então, nós estamos perdendo, de fato, os valores que são necessários para a gente viver de uma vida mais adequada, assim, de uma vida ordinária. Doutor, e qual que é o estrago que isso causa na autoestima de uma criança? Olha, é enorme. Então, para você ver, eu vou tendo queda do rendimento escolar, eu tenho recusa de ir para a escola, eu tenho um medo muito grande. Então, eu tenho medo de apanhar na escola, porque eu não fiz nada, não tem nada aparente ali, porque é intencional. Então, qual que é o papel dos pais hoje? Qual que é a orientação que deve ser feita? Então, primeiramente, a gente precisa saber ouvir, a gente precisa acolher a demanda dos nossos filhos. E não é interromper, é escutar mesmo. É a gente compadecer dessa dor, é a gente poder, de fato, ali acolher e ele se sentir seguro. Olha, eu posso contar com os meus pais. Depois de ouvi-los, a gente precisa comunicar a direção. Os responsáveis da escola, caso isso seja da escola, comunicar os responsáveis para que o quê? Esse ciclo de violência, ele seja cessado. Porque a gente percebe que é constante esses ataques. Essa violência são constantes. Então, a gente precisa o quê? Interromper. Interromper isso. Para que ele possa ter o quê? Diminuir esse limiar de ansiedade, esse medo dele, para ele se sentir seguro ao ponto de retomar a vida dele. E, se necessário, solicitar mesmo, ir em busca de um acompanhamento psicológico, ver se tem a necessidade de procurar uma ajuda médica, psiquiatra. Entendeu? Para o quê? Para ele ir dando conta de ir caminhando cada vez mais seguro, né? Mediante a todo esse caos que ele está vivendo. Entendi. Bom, antes da gente continuar aqui, doutora, eu vou fazer agradecimento aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Celas Gasparini, sua cela de confiança, Laboratório Marlene Spear, pioneirismo, qualidade, tradição, modernidade, Laboratório Marlene Spear. Sueli, peças para mesa de bolo e doce, deixa sua mesa aí de festa muito bonita, elaborada, e também Arapucas Bar, aquela cervejinha, aquela porção gostosa ali no Parque do Povo, Arapucas Bar. Doutora, você estava aqui, né, antes falando que existe, então, são 3 pessoas que existem na questão do bullying, né? Isso. Então, quais são elas? Então, assim, a gente observa a vítima, tem o agressor e tem quem observa, né? Então, assim, para a gente poder entender, a criança chegou, compartilhou com os pais, devemos comunicar os responsáveis. Depois de comunicar os responsáveis, a escola, o que é importante a gente poder fazer também com o agressor? Então, a gente precisa comunicar os responsáveis, né, os pais responsáveis dos agressores. A gente precisa mostrar para esses adolescentes ou para essas crianças, né, que fizeram essa agressão, o ato delas, as consequências dos atos delas. Então, assim, o que eles estão fazendo com aquela criança, né? Só que aí você fala assim, mas será que são todas as crianças? Então, a gente tem de duas uma. Ou eles estão compadecendo em bando, vamos fazer porque eu vou seguir essa manada, eu acho legal ir fazer. Ou muitas crianças, Rose, eles reproduzem comportamentos que eles vivenciam em casa. Então, se eles vivenciam agressões em casa, se eles vivenciam xingamentos em casa, a chance de reproduzir esse comportamento lá fora é muito grande. Então, olha o papel dos pais da gente se policiarem constantemente, diariamente,
como que a gente se porta, como que a gente fala, como que a gente se trata em casa mesmo. Verdade. Porque esse é o nosso parâmetro, são as nossas referências. Uhum. Então, esse agressor, ele precisa sofrer penalidades. Por quê? Porque ele precisa saber que o que ele fez tem uma causa. E isso precisa ser pago. Então, é como eu falei, existem leis hoje que eles protegem as vítimas do bullying e do cyberbullying. Então, desde multa até a prisão. Fundação Casa. Isso. Por isso que eu tô te falando, isso é algo que tomou uma proporção muito exagerada e a gente precisa ter esse cuidado. Então, a gente precisa orientar os nossos filhos que isso não se faz, fazer esse reforço, que a nossa liberdade, ela acaba a hora que inicia a liberdade do outro. Uhum. É colocar os nossos filhos a pensarem, a se colocar no lugar do outro e tentar entender esse contexto todo. Né? E agora, e as pessoas que observam? Exatamente, né? Que é o que a gente vê muitas críticas, né? Mas quem estava filmando, e deixou o outro apanhar e não fez nada? Então, a gente precisa orientar até as pessoas que observam, porque elas podem apresentar as seguintes posturas. Medo de vivenciar essa agressão, então muitas vezes ficam paralisadas ao ponto de não procurar ajuda. A gente precisa orientar, então, que caso esteja vendo uma ocorrência de um bullying, desde um xingamento, uma agressão física, comunicar de uma forma cuidadosa aos responsáveis da escola. Entendeu? Por quê? Cuidadosa. Porque senão ela também tem medo de sofrer esse bullying. E muitos vão ficar calados com medo de sofrer. Ser a próxima vítima. De ser a próxima vítima. Então, um conselho também para os pais, das pessoas que estão sofrendo bullying, é o seguinte: filho, aconteceu alguma coisa com você, após a agressão ou durante a agressão, eu quero que você comunique um responsável. A gente não pode estimular a agressão. Não pode incentivar, filho, vai lá e bate de novo. Não, a gente precisa acabar com isso. Então, a gente precisa incentivar a procurar uma figura de autoridade, para que esse ciclo, né, ele tem que acabar. E tem aqueles que gostam de ver, né? Tem, mas aí até esses também precisam sofrer penalidades. A gente não pode passar isso para frente, a gente precisa ter esse olhar, porque senão lá no futuro vão ser crianças, adultos que são infratores de regras, que não apresentam limites, que acham que está tudo bem, que está tudo certo, porque eu não sofri, muitas vezes, penalidades de um erro que eu mesmo fiz. Entendeu? Então, a gente tem que pensar lá na frente. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?